Fala, Carlão, John Deere Space. Isso aqui, gente, é inacreditável o que o Alfredo Miguel Neto está me apresentando aqui. O Alfredo é diretor de assuntos corporativos, é isso? Diretor de comunicações da John Deere na América Latina. E esse caboclo aqui é o cara que me convidou para ir lá para CES em Las Vegas, tem me convidado para participar de várias coisas. O ano passado até me convidou, teve um evento que a gente não conseguiu fazer, mas eu não conhecia assim pessoalmente. Você tá bom, cara? Tudo ótimo. Muito obrigado por você ter vindo aqui hoje. E eu estava comentando, eu tenho que contar isso, né, aos telespectadores, contando que todo mundo nos Estados Unidos perguntando quem era aquele jornalista simpático que faz perguntas excelentes, não é? Eu falei, não é Carlão, o Carlão é uma marca já no agro, né? Então, muito obrigado por você ter nos acompanhado lá em Las Vegas, aqui também, em todos os momentos do agro você está presente. Ô, Alfredo, eu que agradeço, e aqui tem um bordão no meu programa, que toda vez, principalmente toda vez que eu recebo um convidado pela primeira vez, eu sempre costumo dizer que ninguém nasce diretor de nada. Todo mundo tem aí uma boa história para contar. Como é a nossa primeira vez, eu queria que você pudesse me dar uma fotografia aí rapidamente. Quem é o Alfredo? O Alfredo é uma pessoa que nasceu na Bahia, em Salvador. Eu mudei para São Paulo há 25 anos atrás. Que legal. Eu vim naquela época, trabalhava para Monsanto, me transferi para São Paulo e aqui eu fiquei. Da Monsanto, eu fui para a Microsoft, nessas mesmas posições, e da Microsoft para a John Deere. Eu cheguei a sentir uma falta do agro, a experiência de trabalhar na Monsanto naquela época, no agro, foi sensacional. Eu digo, não, meu lugar é o agro. Aí eu voltei pro agro, né? E você voltou para cá há quanto tempo? Há 17 anos na John Deere. Rapaz, mas você tá... Eu tô achando que tá bem barbaridade. Pela quantidade de empresa você tá falando aí, rapaz. Escuta, fala assim, você tá andando por bons caminhos, né? Porque com esse shape aí, né? Com tantos anos de dedicação ao agro... Faço um pouquinho de equitação para manter a força. Rapaz, é mesmo? Que cavalos que você usa? Eu tenho um BH. Um BH? Rapaz, o homem faz equitação de maneira correta mesmo, tem que fazer. É na prateleira de cima, né? É no Brasileiro de Pismo, que é um belíssimo cavalo para esse É isso aí. Vem cá, e a família também gosta de cavalo ou não? Eu sou o primeiro. É? Sou o primeiro a ter cavalo e a desenvolver aí essas técnicas de montaria. E essa relação com o cavalo me faz muito bem. E é o pique vem daí. Maravilha. Escuta, deixa eu te falar, eu tenho ido muito a Brasília agora nos últimos meses. Eu decidi que a gente precisa estar perto de onde as coisas são decididas. Eu até tenho dito aqui que a gente se lembra muito do prefeito que a gente votou, a gente se lembra muito do presidente ou do governador, mas praticamente a gente não se lembra de quem a gente votou para deputado, para senador e para o vereador. E eu criei um quadro novo no meu programa, se chama Parla Carlão. E o slogan é a voz do parlamento que interessa ao agro brasileiro. Você, como diretor de assuntos corporativos aqui, eu imagino que você também esteja envolvido com tudo que diz respeito aí à legislação. E com esse tamanho de lançamento, isso é cada vez mais importante para vocês, eu imagino, para dividir um pouco a nossa prosa em duas canoas aí, já que você cuida de relações institucionais, aí me conte um pouquinho. É verdade. Eu acho que aqui a nossa interação com os governos no mundo inteiro é de construir a iniciativa privada junto com a iniciativa governamental, as melhores políticas, e essa é a melhor democracia. É quando a decisão e a construção é feito através dessa integração, dessa parceria. Então tem vários temas que para o agro é muito importante e que a gente precisa destravar. Eu vou citar algumas. Crédito. Né? O agro, com esse potencial gigantesco, precisa de crédito o ano inteiro safra, né? Um orçamento adequado e condições adequadas para que o produtor possa fazer seus investimentos, por exemplo, em sementes, em tecnologia, em bens de capital, para que ele possa crescer. Se a gente olhar o potencial do Brasil, isso não é nenhuma novidade para o seu público, nós estamos falando de um potencial de, sem entrar em nenhuma área de floresta,
muito mais do que 100 milhões de hectares. A gente pode até citar aqui, se for profundamente, 100 mais 40 de áreas degradadas, 140 milhões de hectares. Não existe em nenhum lugar do mundo. E para a gente crescer, precisamos de tecnologia, precisamos de máquinas, tecnologia em sementes, precisamos de armazenagem. Então, para tudo isso, precisa de crédito. Uma segunda questão... Aliás, só para fazer um parênteses aí, eu conversei esses dias lá com o Chiquinho Maturro, que é o presidente executivo da rede LPF, que vocês, vamos dizer assim, eu posso dizer que vocês foram membro fundador disso, né? E ele me falava o tanto que a gente precisa atualizar isso, né? Porque a história do plano safra, ano safra, isso é uma coisa que era, vamos dizer, ela foi útil, mas agora a gente precisa atualizar, porque o produtor precisa de crédito, a gente planta 2, 3 safras. Exatamente. O produtor precisa de crédito o ano todo, né? O ano todo. E eu acho assim, precisamos planejar com antecedência, né? Não precisa ser o ano safra. Por que não mais ano safra? Né? Para planejar e o produtor ter previsibilidade. Porque nós já temos muita coisa que a gente não controla. Se a gente puder controlar aquilo que a gente consegue fazer bem, aí uma ajuda tremenda. Uma outra questão é a conectividade. Nós lançamos aqui uma parceria com o Starlink, então obviamente estamos viabilizando a conectividade no campo, mas a gente precisa avançar isso de uma forma ampla. Né? A conectividade na área rural vai trazer um benefício grande para o desenvolvimento socioeconômico da área rural. Não vamos acabar com a pobreza sem contar com o agro, o desenvolvimento agro e com a área rural. Então, nós temos essa iniciativa como John Deere, conectamos nossas máquinas, mas é muito importante a gente fazer isso enquanto país, para trazer desenvolvimento socioeconômico. Então, tem aí a questão de seguro, né, que a gente já conhece bastante, que precisa ter, infraestrutura. Com isso, o país não tem como não crescer enormemente. A China fica para trás. Pois é, você sabe que nesse sentido, eu costumo dizer, às vezes eu já falo, será que eu sou tão, vamos dizer assim, até um pouco ingênuo, mas eu acho que os problemas do Brasil são, na verdade, a nossa grande oportunidade, não é verdade? Nós tivemos agora uma palestra com a Marcos Trujillo e ele dizia, onde tem as grandes dificuldades, ele falava dos países, né? As crises, é um momento da oportunidade. O Brasil tem tanta oportunidade. Então a gente tem que olhar o agro, que hoje contribui, vamos falar de 23%, 25% para o PIB, poderia contribuir com 35% do PIB. Então o que a gente tem que fazer para chegar lá? Né? O Marcos Trujillo, a que você se referiu, teve aqui no microfone do Fala Carlão tem pouquinho tempo, acho que foi agora essa semana mesmo. Fantástico. Falando disso exatamente, do tanto que o Brasil tem aí, a gente está com a bola na marca do pênalti. Exatamente. Você falou de 3 coisas super importantes, eu queria mudar um pouquinho o teor do discurso para a área de comunicação, né? Que é a minha área. Eu tenho feito isso... tenho tentado fazer sempre as conexões entre tudo aquilo que eu vejo no agro, mas tentado conseguir, digamos assim, furar nossa bolha e falar para não convertidos, falar para as pessoas. Ontem mesmo eu tive numa feira aqui em Uberlândia, na FEMEC, a John Deere estava lá, inclusive fiquei muito feliz de ver o stand da John Deere lá, o stand, vamos dizer, da fábrica da John Deere, porque lá é um lugar onde todos os que vão, praticamente nas últimas, eu via o distribuidor. Mas agora não, a fábrica estava lá, parabéns por vocês estarem sempre conectados com isso. Então, essa história da comunicação, lá em Uberlândia, para voltar aqui no exemplo da comunicação, é uma feira que acontece praticamente no centro da cidade. E eu dizia lá para o presidente do sindicato, que é o promotor da feira, para o vice-presidente, para o secretário, eu falava, vocês têm uma oportunidade de fazer com que, por exemplo, a rede escolar, por exemplo, os alunos de 1º, 2º, 3º ano, que estão ali naquela véspera de decidir o que fazer, e a gente sabe o tanto que existe, se a gente tem um gargalo aí, é essa turma de 15 a 30. Essa turma de 15 a 30, infelizmente, não conhece o nosso agro. E o papel de fazer com que eles conheçam é nosso. Exatamente. E eu queria que você me falasse um pouquinho
sobre esse item, né? Comunicação. Exatamente, porque a gente sabe, todo o agro sabe disso, que no passado, meu filho, para você crescer, você vai ter que ir para a cidade. Hoje é o contrário, quer crescer, vai para a área rural. Isso. Mas precisamos formar esses estudantes, esses jovens, sem viés, com dados corretos sobre o agro, né? E aí a gente entra na questão da comunicação do Brasil em relação ao agro brasileiro. Nós não podemos comunicar com sentimento de culpa, porque não tem culpa. Pelo contrário, você tem aqui heróis que fazem a agricultura brasileira de uma forma absolutamente sustentável, e isso precisa ser dito claramente ao mundo sem nenhum problema. Então a comunicação daí é importante. E o jovem que está chegando, ele precisa entender e ter embasamento para isto, para que ele possa se posicionar e saber, não é, até jovens de algumas áreas, que o leite vem da vaca. Pois é, você sabe que isso é uma... Por exemplo, lá em Uberlândia, eles fazem, numa das feiras, eles fazem uma fazendinha lá e levam as crianças para mostrar justamente, as crianças ficam surpresas em saber que o leite não vem lá do supermercado, né? O algodão é plantado e por aí vai, né? A energia limpa também passa pelo agro, quer dizer, é tudo concentrado no agro. Então a gente fizemos uma parceria com o SESI, como foi dito aqui, para também formar pessoas jovens e técnicos sobre tecnologia, porque hoje a formação, a gente fala muito de integração lavoura-pecuária. Você tem aquele que entende da soja, tem que entende do milho. Muitas vezes você não tem aquele que entende da integração. Sim. De tudo, do boi, de tudo, né? A formação então precisa ser para a máquina, tecnologia, né? E aí o serviço vai mudando. A John Deere, por exemplo, trazendo tratores e máquinas autônomas, no futuro não vai precisar de mão de obra neste campo, mas vai gerar possibilidade em outras áreas, em serviço, por exemplo. Com certeza. Então, isso é muito importante a gente começar a trabalhar desde já e trazer esse pessoal para entender o benefício da tecnologia. Senão, é igual um controle de TV, onde você tem o on e o off, e você não conhece os outros botões, e aí você acha a TV cara. Pois é. Porque você não conhece toda... Você sabe que outra coisa nessa linha, que eu sempre que tenho oportunidade também conclamo os produtores a conhecerem melhor, é a questão das discussões multilaterais aí de mudanças climáticas, meio ambiente. O Fala Carlão, nós participamos nos últimos 3 anos das COPs, participamos da COP em Sharm el Sheikh, participamos da COP em Dubai, participamos agora da COP no Azerbaijão, inclusive o embaixador do Azerbaijão me convidou semana passada ou semana retrasada, tivemos lá em Brasília fazendo uma festa da primavera lá no Azerbaijão, eles até gostaram muito da nossa cobertura que fizemos lá, então fiquei muito feliz com isso. Merecido. E esse ano nós temos COP em Belém. Eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade. Eu digo aos produtores rurais, eu vou falar assim, é mais ou menos como uma reunião de condomínio. Quando a gente não vai na reunião, sobra para a gente pagar a conta, né? E não tem discussão. E eu tenho conclamado isso, eu acho que a John Deere também está trabalhando com muita ênfase nessa questão da sustentabilidade, né? Sim, muito forte. Inclusive estamos participando de grupos de trabalho, contribuindo com o governo para criar uma narrativa real, com dados, né, para que a gente esteja preparado na COP para vender e reconhecer que o Brasil tem feito um trabalho enorme e que os outros países hoje não conseguem ou não fazem. Maravilha. Né? E também aí nós temos que receber o crédito por isso na sua plenitude. Né? E hoje a gente não faz, o produtor, né, a gente não faz agro sem sustentabilidade. Inclusive alguns dos produtos que nós estamos demonstrando aqui trazem uma contribuição à sustentabilidade muito grande. Eu vou dar só um exemplo. Por exemplo, nós temos o pulverizador, que hoje reduz o uso de herbicida entre 65%, em alguns casos, em algumas áreas do Brasil, chegando até 90% do uso do herbicida. Isso é um movimento para a sustentabilidade gigantesco. Alfredo, essa conversa nossa aqui, você sabe que conversa boa, ela passa rápido, viu? Mas eu acho que nós estamos chegando aqui finalmente aqui do nosso programa. Eu queria te agradecer muito dizer e parabenizar vocês aí por esse gigantesco. Eu estou sabendo que eu no hotel hoje conversava, eu chego aqui, no hotel já encontrei produtor,
Cheguei aqui, dei de cara com o produtor, já até gravei um videozinho na selfie mesmo com o produtor. Escuta, dá uma panorama do que aconteceu, porque a gente da imprensa, nós estamos aqui, vamos dizer assim, a cereja do bolo hoje é o grande finale aqui. Me conta o que rolou aqui durante essa semana. Na segunda e terça-feira, nós trouxemos todos os concessionários, não todos, desculpa, alguns concessionários do Brasil e da América Latina, para conhecer a estratégia da John Deere daqui para frente, as tecnologias, prepará-los, aprofundar esse ensinamento. Então foram 2 dias, tivemos, além dessa área gigantesca, nós tivemos uma outra área aqui próximo, onde tem o nosso centro de distribuição de peças, onde nós fizemos várias reuniões com o número 1 e o número 2 dos concessionários do Brasil e da América Latina. Entendi. Ontem e hoje são os clientes. Entendi. Eles vêm aqui para conhecer o que há de mais moderno, como máquinas que nós temos aqui, que é a mais moderna do mundo. Você vai conhecer hoje ela aqui, ela vai estar na AgriShow também. Então os clientes vêm para conhecer da John Deere em loco, a máquina, centro de operações, tecnologia, e tem aulas sobre tudo isso aqui. Então por isso que é um espaço muito grande em que o produtor pode interagir com as pessoas, tirar dúvida, e nós damos atenção integral aqui. Tivemos jantares à noite, tivemos um show aqui muito interessante, muito bacana, o Troirro, para dar essa visão de potencial. Então, é um momento de relacionamento. É um momento que a gente troca visões, traz oportunidades e tecnologia para que eles possam produzir cada vez mais, de forma sustentável, com o menor custo possível. Maravilha, querido, muito obrigado aqui. Foi uma conversa demais. Na prateleira de cima. Prateleira de cima. É isso Obrigado aí, mais gente. uma vez. O Alfredo Miguel Neto, diretor de Assuntos Corporativos e Comunicações para a América Latina da John Deere, conversou conosco com essa simpatia e com esse sotaque maravilhoso lá da Bahia. Obrigado, viu, querido? Você não pode perder, esse sotaque é maravilhoso. Não perde. O pessoal diz assim, não, você mora em São Paulo há 25 anos, não tem sotaque. Eu digo, espere 2 minutos, você vai ver aí o sotaque, a caída. É isso aí, gente. Fala, Carlão, mais prateleira de cima, simplesmente impossível. Obrigado pela audiência.